Pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Investindo com Troco. E hoje a gente vai falar sobre um assunto, um tema que muita gente acha meio complicado. Nós vamos falar sobre como escolher ações para começar a investir. Mas calma, eu não vou complicar mais as coisas sobre esse tema. Eu só quero te mostrar que tem uma forma simples e prática que a gente pode usar para poder comprar as ações. São 5 indicadores que realmente importam para fazer bons investimentos na Bolsa de Valores. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já deixa seu like, ativa o sininho e vamos pro vídeo. Para início de conversa, pessoal, nós temos que entender que investir não é casa de aposta, não é cassino, não é jogo de azar. Muita gente pensa, que investir na bolsa é isso, é como apostar em um jogo, mas é totalmente diferente. Não é a gente só torcer para uma ação cair ou para uma ação subir. Mas assim, cada ação ela representa, parte de uma empresa onde tem vários funcionários, onde tem vários produtos, serviços e até lucros. Ou seja, quando você compra uma ação, você se torna sócio daquela empresa. E como qualquer outra sociedade, você precisa conhecer aquele negócio antes de você começar a colocar o seu dinheiro, antes de você começar a investir. E além do mais, talvez até uma certa familiaridade você tenha que tentar conhecer aquela empresa a fundo para começar a colocar o seu dinheiro. Por exemplo, imagina que você, começa a investir em uma pequena cafeteria, uma pequena empresa, ali onde está crescendo na sua cidade, ou você viu em algum lugar uma cafeteria que abriu. Você quer saber, se a cafeteria ela está crescendo, você quer saber se ela está lucrando, você quer saber se tem muitas dívidas, ou quanto vale, cada parte daquela empresa. Ou seja, o mesmo raciocínio ele tem que servir para quando você comprar uma ação. Você precisa conhecer aquela empresa antes de você se tornar o sócio, antes de você investir o seu dinheiro nela. Então, pessoal, para falar sobre esses 5 indicadores, nós vamos usar o livro do Benjamin Graham, o livro de nome O Investidor Inteligente, onde ele recomenda investir em empresas com PL até 15. Então, acima disso, a ação ela pode estar cara demais. Como, por exemplo, uma empresa, se ela tem um PL de 13, isso significa que no ritmo atual do lucro, você vai recuperar o seu investimento em até 13 anos. É um indicador simples, mas muito poderoso para saber se a ação está atrativa. Como, por exemplo, pessoal, eu estou aqui, na aba do Investidor 10, escolhi a ação da Itaúsa para a gente tentar fazer essa análise. Aqui mostra o valor da cotação, que está R$ 10,97, mostra a variação da ação e aqui está, pessoal, o PL. O PL dessa ação está abaixo de 15, está em 7,7. Mas o PL, pessoal, é apenas um dos indicadores que mostra se a ação está boa para se comprar ou não. Nós temos que analisar também o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial. O PVP, pessoal, ele mostra se a ação está barata, justa ou cara comparada ao patrimônio da empresa. Nós temos que ver o preço justo, se a empresa está cara ou se a empresa está barata. Porém, Benjamin Graham também recomenda que nós devemos combinar o PL e o PVP, multiplicando os dois. No livro, pessoal, ele fala que ele não paga mais que 15 de PL. Mas nessa forma de cálculo, desse cálculo que ele fala, de calcular o PL multiplicando pelo PVP, ele diz que esse valor ele não pode ser superior a 22,5. Então, como por exemplo, temos aqui o PL de 7,77 e o PVP de 1,35. É só a gente multiplicar o PL pelo PVP. Eu vou usar aqui uma calculadora para mostrar a vocês. Então aqui, pessoal, usando uma calculadora, nós vamos fazer essa multiplicação. Pegamos aqui o PL 7,77 multiplicando pelo PVP, que vai ficar 1,35. E o resultado, pessoal, é 10,48. Ou seja, pessoal, o resultado ele está muito abaixo do que é o limite que o Benjamin ele estabeleceu na fórmula desse livro, que é de 22,5. Então, assim, se eu tivesse feito uma multiplicação que tivesse dado 40, 29,
essa empresa ela estaria extremamente cara, né, na visão do Benjamin. Então, pessoal, esse método, né, ele ajuda a equilibrar o valor e o preço, evitando, né, que nós compremos ações caras apenas porque está na moda ou subiu muito recentemente. Outra coisa, pessoal, que nós devemos analisar é o crescimento da empresa. Nós queremos empresas que elas aumentem a receita e o lucro ano após ano. Nós não queremos empresas ruins. Então, assim, investir em empresas que crescem de forma consistente significa que a gente vai colher bons frutos no futuro. E outro indicador que usamos é o CARG, que é o crescimento anual composto do lucro da empresa. Então, assim, ele mostra a média, né, de crescimento anual dos últimos anos daquela empresa. Empresas com crescimentos consistentes, eles oferecem maior segurança para os investidores que querem, né, construir o patrimônio a longo prazo. Então, esse fator também é um setor que ele deve ser analisado por nós investidores. Outro exemplo, pessoal, que nós devemos analisar é a margem líquida, que é o que indica, né, quanto da receita ela é convertida em lucro, onde é calculado o lucro líquido e a receita líquida que aquela empresa gera. Então, pessoal, essa margem líquida, né, ela que indica o quanto do faturamento da empresa se transforma em lucro. Como, por exemplo, se uma empresa, né, ela tem R$200 em receita e ela consegue transformar R$40 em lucro, isso significa, né, que ela tem uma margem líquida de 40%, que é excelente. Empresas, né, com margens negativas ou muito baixas, existe um pouco de atenção. Por quê? Porque mesmo que elas cresçam, elas podem não gerar lucro suficiente para sustentar, né, o crescimento ou pagar os dividendos futuros para quem investiu. Outro indicador, pessoal, que nós devemos observar é o endividamento daquela empresa. Continuando com o exemplo aqui, né, da Itaúsa, vemos aqui a dívida, né, bruta, onde, né, aqui tem falando, indica o quanto a empresa ela está endividada em relação ao seu patrimônio. Quanto menor este número, melhor é a situação financeira da empresa. Aqui está 0,13 em dívidas da Itaúsa. Ninguém, né, quer ser sócio de uma empresa, né, que está cheia de dívida, que está toda endividada, que pode quebrar a qualquer momento, né? Um nível saudável de dívida líquida abaixo de 4 vezes o patrimônio da empresa. Acima disso, né, você corre o risco, né, de a empresa não conseguir honrar com as suas obrigações e seu investimento pode estar prejudicado quando você investe nessa empresa. Então, pessoal, recapitulando, resumindo tudo que eu falei, vocês devem seguir esses 5 indicadores para escolher boas ações. Analise sempre o PL, que é o preço sobre o lucro. Analise sempre o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial. 3. Analise o crescimento, que é a carne, né? Analise o crescimento da empresa. 4. Analise a margem líquida da empresa. 5. Analise se aquela empresa está endividada, ou seja, analise o endividamento daquela empresa. Esses 5 indicadores, eles dão uma base, né, sólida para você começar a investir em ações com segurança. E lembre-se, na Bolsa de Valores, você não deve usar como se fosse uma casa de aposta. Você se torna sócio daquilo, é o seu dinheiro que está ali. Então, assim, se você quer aprender mais como analisar ações, fundos imobiliários ou outras coisas, continue aí acompanhando o canal, que eu vou estar, né, estudando sempre esses assuntos, vou estar tentando acompanhar mais e tentar trazer com mais clareza conhecimento sobre a área dos investimentos. Lembrando, pessoal, que aqui eu não faço nenhuma indicação de investimento. Você que tem que analisar qual é o seu perfil de investidor. Se você é um investidor passivo, se você é um investidor moderado ou se você é um investidor mais agressivo. E com todos esses indicadores, com coisas que eu mostro aqui, você vai pegar, analisar e ver qual é o fundo imobiliário que você deseja ter, qual é a ação que você deseja ter e qual é o seu perfil de investidor. Então é isso, pessoal. Se você gostou, já deixa aí nos comentários até sugestões de vídeos para fazer. Beijos e até a próxima.